Boa noite a todos. Agora para os encarnados, mais fácil. Né? Boa noite a todos. Boa noite. Bem melhores. Ainda gostaríamos de ir com os pensamentos elevados a Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo, né? Todas as horas. Agradecer pela oportunidade, agradecer por estarmos entre amigos queridos, alguns reencontros, né? E poder passar alguns minutos, né? Falando, aprendendo e ter um pouco mais de conhecimento sobre os ensinamentos daquele que veio para mudar o mundo. É com muita alegria em nosso coração que agradecemos o convite da querida Débora para aqui passar uma hora com vocês e falaremos sobre esse tema tão importante em nossas vidas. Por que é tão importante? Porque se perguntarmos o que será que é discernimento? Será que discernimento é igual a entendimento? Será que discernimento é saber o que são as coisas? Será que eu sei discernir no momento que eu sei realizar algo? Qual a diferença entre discernimento e conhecimento? Será que discernimento é a mesma coisa que sapiência? São perguntas essas que nós olhamos e quando enxergamos o título da palestra, do nosso pequeno bate-papo, vemos que é a nossa maior ferramenta. Não falamos que é a nossa única ferramenta, não é verdade? Porque nós que somos espíritas, ou que acreditamos no Evangelho de Jesus, através das lentes do Evangelho, melhor, das lentes dos ensinamentos espíritas, nós temos várias ferramentas ao nosso dispor. Não temos? Alguém pode me dar um exemplo de uma ferramenta? Oração. Muito bem, óbvio, né? A prece. O que mais? Evangelho no lar. Evangelho no lar, muito bem. Fazer o bem. Fazer o bem é caridade, né? A gente sabe disso, aprende isso com Kardec. O próprio centro espírita é uma ferramenta que nós temos, esse convívio entre amigos queridos, o estudo, água fluidificada, atendimento fraterno, os passes, e a lista vai, né? São ferramentas que todos nós temos. Mas por que então que o discernimento é a nossa maior ferramenta? De novo, não é a única, mas é a maior. Por que será então que é a maior? Isso que veremos aqui nos próximos 50 minutos. Então, discernimento é esse bonequinho que não sabe para onde vai. Você está assim, em frente a uma situação, você pode ir para a esquerda, você pode ir reto ou para a direita. Como é que eu faço? Como é que eu consigo discernir? Eu adoro, gente, o dicionário. Porque lá a gente aprende sobre a palavra. Então, por exemplo, discernimento, ele vem do latim, quer dizer discernere, que é separar, dividir entre um lado e outro, entre uma coisa e outra, né? Entre um fato e outro fato. Você discerne, você sabe separar, né? O joio do trigo, uma ação boa de uma ação não boa, uma ação ruim, e assim por diante. Olha o grego. Vem uma palavra chamada diácrisis, que significa julgar através de distinguir. Mas é um distinguir um pouco diferente. Nós não temos esse distinguir em português. Ele quer dizer penetrar por baixo daquilo que nós enxergamos só na camada superficial. Ou seja, tirando as máscaras, tirando aquela cobertura e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos e da animação. Ou seja, por que você veio aqui hoje? Por que nós aqui nos encontramos, domingo às 7h12 da noite, para ouvir falar sobre Jesus? Algo te motivou para você estar aqui? Um aprendizado novo? Ou porque um amigo você chamou, tem muita coisa que fazer, vamos lá no centro, que é muito legal, tem uma comida boa? Alguma motivação existiu para você vir aqui. Nós gostamos de acreditar que a motivação maior é o Evangelho. Mas nem sempre é o Evangelho. A gente sabe disso, não é verdade? Então, do grego, discernir é você entender aquilo que te anima, aquilo que faz você levantar de manhã e sair da cama. Você discerne entre uma coisa e outra. Né? E óbvio que o mento, né, é esse meio, esse instrumento para você separar, para você distinguir, para tirar as máscaras, para você abrir, né, de colocar uma posição diferenciada ou mais privilegiada para conseguir distinguir as coisas como elas são. E essa é a definição do Evangelho. Né? O discernimento é essa faculdade de escolher entre o certo e o errado, de ter critérios ou juízo. Né? Temos essa ciência em nossas mentes, o efeito de distinguir com raciocínio sobre as coisas. Essa é a definição etimológica
e do dicionário sobre a palavra discernimento. O mais curioso é que quando olhamos para uma foto como essa, a gente entende que o discernimento é algo muito recente. Ele começou, podemos dizer que ele começou, na verdade, ou melhor dizendo, os seres humanos começaram a discernir com o iluminismo. Antes disso, muitas das nossas ações daquela época, antes disso, né, antes do iluminismo, eram ações como se fossem padrões de ações. Nós apenas olhávamos e reagíamos. Nós não parávamos para pensar, para analisar, para ter esse pensamento crítico, né? Esse pensamento que olhava as coisas com outros olhos, para poder entender melhor por que nós tomamos ações, por que nós temos tais sentimentos, e assim por diante. Então, a discussão laica, ou seja, não religiosa, começou a partir do iluminismo. Se formos aí um pouco mais a fundo, olhamos para Rousseau, né, que ele falou muito sobre a valorização da intuição, ou seja, ele falava de nós termos a intuição para podermos resolver melhor nossos problemas do dia a dia. Ele falava sobre termos essa intuição interna, né, para podermos ter melhores decisões com o próximo e assim por diante. E Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, maravilhosamente: não te apaixones pelo progresso desassociado do amor. Vou repetir. Não te apaixones pelo progresso desassociado do amor. O que quer dizer isso? Que muitas vezes, nós seres humanos, nos apaixonamos por fatos, por coisas, por situações que não sempre estão associadas ao amor. Muitas vezes nos apaixonamos e nos apegamos a bens materiais que não ajudam, que não colaboram, não tem amor neles para com ninguém. Muitas vezes nós temos decisões a fim de interesses, né, ou paixões, vamos dizer assim, por situações, por pessoas, muitas vezes, né, que não estão ligadas ao amor, que não estão ligadas ao que nós realmente queremos de melhor para nós e de melhor para o nosso próximo. Se conectarmos isso com o que Rousseau diz, né, que essa valorização da intuição, nós muitas vezes esquecemos de dar valor à nossa intuição. Aquele anjinho que fala assim, ó, faz aquilo, legal, ela vai gostar, ele vai gostar, né? É um trabalho de caridade, vai ajudar alguém, ao benefício, né? E assim por diante. E acabamos ouvindo, né, escutando aquele anjinho que fala, faz isso mesmo, seja egoísta, seja assim, faz aquilo, se dane os outros, né? Porque essa situação, nós temos os anjinhos, né, dos nossos lados, aquela figura, né, do diabinho aqui, do anjinho ali, todos os momentos. Por isso, não pararmos para dar valor, né, para essa intuição de Rousseau, para essa paixão que conecta com o amor, conecta com ser algo útil, que Emmanuel fala, para as nossas vidas, nós não alcançamos o discernimento. É muito difícil. E ainda falando em Rousseau, ele diz que o homem é bom por natureza. É a sociedade que o corrompe. Olha que fantástico isso. Ele escreveu isso em 1750 alguma coisa. Ou seja, desde aquela época, ele já pensava nessa crítica, né? Na sociedade, do homem, no ser humano, aqui, do homem é o ser humano, né, gente? O ser humano como um todo. E o mais importante ainda é olharmos para isso com a linguagem da época. Porque a linguagem da época dizia o quê? Que, né, existiam as castas sociais, as classes, né? Existiam né, os costumes e conceitos que preponderavam ao ponto de dizer que o homem, né, o ser humano na época, ele já vinha com certos preconceitos, com certas vontades, assim por diante. E aí conectamos o que Rousseau diz com o que aprendemos no Espiritismo e enxergamos, através da lente da reencarnação, como as coisas acontecem. Porque o espírito reencarna, os pais que têm filhos, veem aqueles espíritos crescendo e as tendências vão florescendo de uma maneira ou outra. Óbvio que cabe aos pais, opa, essa tendência aqui não é tão boa, eu preciso corrigir. Eu preciso educar o meu filho. Né? E, de novo, Rousseau, de novo, a educação que vem de dentro. O educar é o quê? Você estimular aquela criança, ela não cometer aquelas tendências, não cultivar aquelas tendências, né, que vão levá-las para aquelas paixões sem amor. Conectaram? Ou seja, o trabalho dos pais é importantíssimo na vida dos filhos. Instruir é papel da escola. A gente sabe disso. Agora, educar, que não é fácil, pelo contrário, é bem difícil, é papel dos pais. É como nós sabemos disso. E essas crianças nossas, né,
esses espíritos, muitas vezes, que são mais velhos que nós mesmos, trazem tendências que só vão, né, aflorar depois dos 7, 8, alguns anos de idade, na infância e assim por diante. Então, quando conectamos o que Rousseau diz com a lente espírita, né, com que Emmanuel nos ajuda, a gente faz um apanhado geral sobre o discernimento para nossas vidas, nossos filhos e assim por diante. Espera aí, Flávio, é uma palestra de ética, de filosofia ou espírita? Né? Vamos por partes. Né? A palestra, óbvio que é espírita. Então, vamos para um lado um pouco mais espiritual. Uma foto como essa, o que vem à cabeça de vocês? Primeira coisa na cabeça de vocês. Uma alta. Meditação, chakra, luz. Né? Você faz assim para meditar? Olha que curioso. Ou seja, alguma coisa espirituosa, espiritual, né? Alguma coisa assim, holística, enfim, alguma coisa assim. Transcendental, obrigado. Ou seja, eu coloquei essa foto de propósito, porque gera uma certa, né, participação da plateia. Né? Só para ter certeza que estão acordados, ouvindo e prestando atenção. Olha que curioso isso. No momento da conscientização, eu acho que essa frase é fantástica. No momento da conscientização, quando nós nos conscientizamos que isso aqui não é o Flávio. Isso aqui não é o Flávio. Isso aqui o Flávio está nesta encarnação. Né? O Flávio é muito mais do que isso. O Flávio já teve encarnações passadas, né? Com outros tipos de roupagens materiais, com outras situações diversas, outros aprendizados e assim por diante. Né? É nesse instante, a partir do qual nós conseguimos discernir com acerto. Ou seja, no momento que nós acordamos, despertamos para o ser espiritual que nós somos, nós passamos a ter reações e decisões diferentes. Acertamos um pouco mais. Muitas vezes as paixões que nos faziam felizes antes, sem amor, não nos fazem mais felizes. No momento que eu priorizo a minha vida espiritual versus a minha vida material, eu mudo o paradigma. Eu começo a olhar o mundo, o meu próximo, com outros olhos, bem diferentes. E aí eu uso o parâmetro do equilíbrio, alcançando esse ponto elevado na minha condição de ser humano. E a frase-chave aqui que eu digo para vocês, né, vem de Joana de Ângeles, mas aqui o curioso é discernir com acerto. O que quer dizer isso? Quando se discerne com aquele, né, o futuro na frente. Quando você discerne, entender que você é muito mais do que você parece ser. Esse é o discernir com acerto. Né? Você olhar para a situação com outros olhos. Por exemplo, quem já foi, no futuro irá um psicólogo, vai entender que o psicólogo não vai te resolver os problemas. É verdade? Não vai. O que ele vai fazer para você? Vai fazer com que você olhe a sua vida com outros olhos. Que você remova a sua situação e fale, peraí, Flávio, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos tirar você da situação, vamos olhar de fora. Como é que você olharia para aquela situação? Você, aquela pessoa, aquela situação, aquela dificuldade, aquele conflito, aquele trauma, assim por diante. Como é que você enxerga coisas que você não enxergaria se estivesse ali, né? Ou seja, se eu estivesse olhando para frente, eu não vejo a tela, eu não vejo aquela criança linda ali no colo do papai dela, acredito, eu não vejo a cortina, eu não vejo nada. Quando eu me retiro da situação, olho por cima, eu vejo tudo. E essa que é a ideia do discernimento. É entender que você é muito mais do que aquilo e que as condições ou as situações que você está passando, elas existem por uma razão. Nós aprendemos no Espiritismo, não é verdade? Que nada é por acaso. Né? Todo mundo tem nenhuma dúvida, a gente sabe isso já. Que nada acontece por acaso. Porém, também não existe destino. Peraí, estou confuso então, Flávio. Se nada é por acaso, como é que funciona isso então? Nós temos livre-arbítrio, com certeza. Né? Nós sabemos, né, decidir entre A e B, podemos tomar decisões melhores ou piores, algumas não são tão boas, aí aprendemos com elas, assim por diante. Né? É como se fosse uma estrada, e entre elas tem aqueles guardrails, sabe aquelas, não sei em português isso, aquelas barreiras, isso, do lado da estrada. E eu imagino no videogame, assim, gente. Aí você está jogando videogame, o carrinho vai lá, e você esquece de fazer a curva, vai e bate naquele negócio e volta, você nunca sai da estrada. Nós nunca saímos da estrada. E isso somos nós. Se não prestamos atenção para as curvas, né, para os obstáculos,
ou para subidas, descidas, para as rampas, assim por diante, a gente vai acabar batendo os guardrails, vai dar uma esfolhida, vai dar uma raspada, fica um pouco dolorida, e a gente volta para a estrada. Essa que é a ideia. Né? O discernimento. Sempre ter aquilo no futuro, aquele destino final, aquele GPS da vida, não é verdade? E continuar andando o nosso caminhar. Aí eu pergunto para vocês, será que é fácil discernir? Vamos fazer um teste? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Ninguém. Quem acha que é difícil, levanta a mão. Quem está dormindo, levanta a mão, porque faltaram mãos, gente. Faltaram mãos aí nessa levantada de mãos. E fechar o número, não fechou. Não. Claro que não é fácil. É óbvio que não é fácil de discernir. Porque a nossa vida do dia a dia de hoje é tão atribulada, nós temos tantos afazeres, né? E aí as pessoas falam, mas aqui na América a vida é muito mais difícil. Eu não sei, eu acho que talvez seja. Eu não tenho ideia disso, né? E eu acho que seja também. Mas são tantas coisas que acontecem, né? A informação, a trabalho, não sei o quê, assim por diante. A gente fica meio preocupado, não sabe para onde ir. Aí eu pergunto para vocês, vocês já se sentiram assim? Meio perdidos, aplaudidos, 2 caminhos para o futuro, aqui, questionando, mas está certo, não está? Sabe, devo fazer isso, não devo? Fico, saio, volto, continuo lá, né? Aí você olha assim, meu Deus, quantas dúvidas. Já se questionaram? Com certeza, né? Eu espero que sim, porque senão está na hora de procurar um psicólogo. Não sei porque você tem uma deficiência aí patológica. Claro que nós somos seres humanos, gente. A dúvida faz parte do nosso dia a dia. Quando tivermos dúvidas como essas, alguma coisa está faltando, não é verdade? Mas aí eu vou trazer para vocês esse desenho bem bonitinho, que chama assim, até as ovelhinhas. Eles estão correndo, né? Aí está em inglês ali. Eu não sei onde nós estamos indo, mas pela da multidão vai ser uma coisa bem legal. E esse é o comportamento de manada. É uma teoria psicológica que nos mostra que muitas vezes, infelizmente, a maioria das vezes, nós agimos através dos exemplos alheios. Nós não paramos para analisar criticamente a situação na qual nos encontramos. E, infelizmente, a gente acaba caindo no precipício muitas vezes. Ah, porque o fulano falou que ia ser bom. Ah, porque a ciclana falou que ia ser muito lucrativo. Ah, porque o fulano falou que esse trabalho ia ser... E aí você vai e acaba caindo. Não estou dizendo que não devemos pedir conselhos, pedir ajuda, pelo contrário. Estou dizendo que muitas vezes nós nos comportamos, nós tomamos atitudes ou reações através dos exemplos da multidão aí fora, da sociedade, sem fazer análise crítica, sem parar para analisar ou pensar criticamente. Faz sentido? Isso vai trazer uma melhora para a minha vida? Vai me conectar com Deus? Essa paixão que eu estou seguindo tem amor envolvido? Alguém vai se beneficiar além de mim? Ou será que é só para mim que eu quero? Né? Minha vozinha já dizia assim, meu filho, quando o milagre é muito grande, até o santo desconfia. Já ouviram isso? Todo mundo, né? Um país católico no Brasil, muitas vezes já ouviu essa frase. E é verdade mesmo. Né? Porque nada é de graça, gente. Não sabe disso. Nem relógio suíço é de graça mais, igual bateria hoje em dia. Porque nem fazer assim funciona mais. Por que isso? Porque tem uma troca. Existe uma troca. Até, mas peraí, Flávio, mas você tem tudo de graça. É verdade, mas tem o seu tempo que você está doando para pegar algo em troca. Quando você escolhe vir aqui ao centro, você escolheu não fazer tal coisa, escolheu não jogar baralho com seu amigo, nem no bar tomar cerveja com fulano. Não tem nada de errado com isso. Porém, você fez uma troca. Você escolheu vir aqui. Você escolheu ir lá fazer um trabalho caridoso. Você escolheu ir lá ajudar um amigo que está precisando de uma mudança. Aliás, gente, vocês querem saber quem são seus amigos? Mudem e chamem as pessoas para ajudar você na mudança. Vocês vão descobrir quem são seus amigos. Uma tática muito boa essa. Uma tática fantástica. Já fizeram isso? Deixa eu ver quem são meus amigos. Tá um dia aí o fulano vai estar ocupado, aí o fulano vai ter compromisso, não tinha, vai criar para ajudar. Curiosamente. Quem fora do grau de mudança, é verdade. Então, o curioso de tudo é que Kardec, ele mesmo, o bom senso, né? O bom senso em pessoa, ele nos pede para esse questionamento constante. Está lá, no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Ele nos pede para que nós questionemos
a vida, olhemos criticamente, né? Não para ser, né? Tudo tá, não é isso. Questionar, ou seja, analisar situações, olhar o ponto de vista, entender que isso me faz bem, não me faz bem, isso vai ter um benefício para um próximo, só para mim, será que é egoísmo meu, será que é caridade? Para estar se questionando sempre. É isso realmente que Kardec pede para a gente fazer. Mas por que, então, nós, seres humanos, muitas vezes acabamos nos comportando através das manadas? É mais fácil, né, gente? Não pensar é mais fácil. Aliás, digo para vocês, nosso cérebro é preguiçoso. Sabiam disso? O cérebro procura achar situações de patterns, né, de reconhecer esses acontecimentos repetitivos para continuar, para fazer junto. Por exemplo, quem dirige aqui vai lembrar, ou vai saber. A primeira vez que você foi dirigir, como é que foi? Você pegou no volante, esse aqui é a embreagem, esse é o freio, esse é o acelerador, esse aqui é o câmbio, né, o cabo manual, o espelho, o retrovisor, assim. Aí você dirige durante 5 anos. Aí você entra no carro hoje, você se pergunta, mas que é o freio, né? Você vai e dirige, na verdade. Porque são rotinas que o seu cérebro já aprendeu, que você não precisa mais ficar criticando, pensando, analisando viamente o que está acontecendo. Então, assim, nosso cérebro, ele procura situações para analisar essas repetições. Opa, achei um padrão de repetição, entra no modo, né, piloto automático. É assim que funciona. Então, nós sempre estamos nessa condição. E na condição de não piloto automático, é uma condição de um pouco de ansiedade, um pouco de desconforto, né, do nosso cérebro. Então, veja que, por exemplo, muitas pessoas têm medo do desconhecido, não é verdade? Ai, meu Deus, tem um chefe novo, e agora? Se eu gostar de mim, não vai, o que vai acontecer? Vai querer assim. Você já cria aquela fantasia toda antes de ter um chefe novo. Ah, vou trocar de emprego, mas será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Vai ser legal, vou ganhar mais, vou ganhar menos. Você nem trocou de emprego ainda. Já cria aquela coisa toda através daquilo. Por quê? Porque nós somos, assim, aversos a mudanças. O que é isso? Nós somos assim, não quero mudar. Ótimo, aqui não quero mudar. Olha que dicotomia, olha que paralelo, né, ao contrário. Kardec pede para nós questionarmos sempre. Quando lemos um texto espírita, um texto medíocre principalmente, né, ele pede isso. Perguntamos para vocês, para os amigos, quando foi a última vez que você mudou de opinião? Saúde. Não responder, gente, tá? Se faz mais do que 6 meses, questione-se. Né? Porque nós não estamos 100% certos. Não estamos. Essa é a realidade. Nós aprendemos todos os momentos. E eu falo isso, gente, aqui, falando porque meu ouvido está mais perto da boca. Quando eu falo, eu aprendo junto com vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Né? Aliás, curioso aqui, nós aprendemos com o Espiritismo que na Terra, hoje em dia, todos nós espíritos estamos mais ou menos na mesma condição espiritual. Diga-se de passagem, tiramos, né, Chico Xavier, Divaldo Franco, Gandhi, Madre Teresa, são ícones na espiritualidade, não dá para comparar. Mas todos os restos, assim, nós imortais que somos, porém, né, estamos na mesma condição espiritual, mais ou menos. Então entendemos que estamos juntos nessa. Né? Devemos fazer o quê? Nos questionar para continuar para frente. Né? Essa que é a ideia. Aí trago para vocês essa linda francesa chamada Delphine de Girardin. A Delphine, ela é uma poetisa, uma jornalista, né? Ela conheceu Kardec, o Kardec pesquisava as mesas girantes, foi fantástico isso, né? Ela, né, na época de Kardec, e ela era amiga pessoal de Victor Hugo, encarnado Victor Hugo. Né? Um dia ela foi visitá-lo, ele estava na ilha de Jersey, Jersey, na França, ele estava lá na ilha de Jersey, estava exilado, e ela recebe, psicografa uma mensagem da filha de Victor Hugo, que tinha sido morta afogada. Graças a essa psicografia, Victor Hugo falou, opa, existe algo a mais do que eu posso ver. Ele pensou criticamente, que era um escritor, um filósofo, um pensador, pensa criticamente pelas evidências que a Delphine deu para ele, e ele vira um ícone do mundo espiritualista, espírita, escreveu vários livros, né, até hoje, por causa dela. O mais curioso ainda, quando o Kardec continua, né, a sua pesquisa de codificação, né, de trazer as mensagens, né, psicografadas, ela escreve o Livro dos Espíritos. Está lá no Prolegômenos, na introdução do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem dela, mensagem linda dela. Ela também escreve o Livro dos Médiuns, falando sobre o bom senso do médium. Para o médium olhar, entender, passar pelo filtro, né, as mensagens psicografadas. Olha que lindo isso. Mas mais além ainda,
Ela tem um texto que ela escreve no Evangelho chamado Infelicidade Real. Que ela diz que todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós aumentamos o nosso, né, a propensidade à infelicidade. Ou seja, sempre que nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos menos felizes. E, consequentemente, sempre que nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos mais felizes. Olha que lindo isso. Aí olhamos para as pesquisas do dia de hoje, né? Século XXI, assim por diante. Vemos que muitos pesquisadores na área sociológica, psicológica, psicossociológica, né, sociopsicológica, que nos mostram que o trabalho assistencial, o trabalho de caridade, tem benefícios que eles não reconhecem. As pessoas que participam do trabalho caridoso recebem aquilo em volta, em troca. Eles não sabem o que ainda. Mas o cérebro muda, o bom humor muda, o bem-estar muda. As pessoas têm evidências de uma vida mais cheia de realizações. Olha que lindo isso. Aí, conectamos com o Espiritismo, onde aprendemos que o quê? Que fora da caridade, nós não chegaremos em lugar nenhum. Na verdade, não alcançaremos a salvação. Então, aqui é o exemplo de Delphine de Girardin. E ela fala com Camille Flammarion, que tem essa frase linda, que Kardec é o bom senso encarnado. Que está lá no túmulo de Kardec, na França, no cemitério, né? Père Lachaise. Está no túmulo dele, que Kardec é o bom senso encarnado. Trago para vocês um dos meus livros. Good, não é Good Sense, Good Judgment. Esse é um dos meus livros favoritos. Ele não é fácil de ler. Uma história bem curiosa desse livro. Chico falou assim, mano, estou aqui com uns amigos nossos que pediram, né, um livro para você escrever para a gente, como se fosse um livro que os espíritos do mundo espírita na cidade também lessem. Então, traga para a gente algum conhecimento do livro. Aí eu falei, ok, posso trazer. Trouxe esse livro para Chico, né, chama-se Pensamento e Vida. E tem vários capítulos, cada um melhor do que o outro. Esse é o capítulo 10º, chamado Entendimento. Olha como ele finaliza o capítulo. Né? Todos recolhemos do Pai Celeste, de Deus, né, nosso Criador, os estímulos ao futuro. Vamos destrinchar isso. Vamos traduzir de português a português. Todos nós pegamos de Deus nossa motivação para o futuro. Ah, mas eu sou ateu. Pode ser. Mas você olha para a natureza, para umas plantas, para o universo, para o céu, você se motiva. Você pode não entender que é Deus. Você pode não compreender a figura de Deus. Você tem essa motivação para a sua vida olhando para alguma coisa. Ou talvez olhando para o amor de um filho. Ou o amor da sua mãezinha que cuidou de você. Alguma razão ali que nós traduzimos para Deus é aquela motivação que você tem para, né, continuar para o futuro. Ele continua. Todos padecemos, caímos, os reflexos do passado, né, e assim nos projetarem sobre a nossa existência. Ou seja, todos nós, meus amigos, temos um histórico passado. Como falamos. Esse não é o Flávio. Esse é o Flávio nesta encarnação. Mas o Flávio da encarnação passada poderia ser a Maria, o João, o Chiquinho, o Herbert, o John, o Jamal. A gente não sabe. Né? E é óbvio que a gente não sabe. Né? Mas, enfim, então esses reflexos do passado são as circunstâncias das nossas vidas pretéritas, passadas. E muitas vezes são situações nas quais, né, nós procuramos a compensação material. Ou seja, cometemos erros visando o bem material somente. Crimes, traições, desavenças, o nosso orgulho prevaleceu, o nosso egoísmo prevaleceu. Esquecemos, ou ignorávamos, melhor dizendo, que éramos seres espirituais. Olha isso, né? Esquecíamos nossa evolução espiritual, lembra? Nem se preocupávamos com isso. Por quê? Porque a vida naquela época nos mostrava e tínhamos comportamentos que muitas vezes, muitos de nós, não se preocupavam. Não se preocupavam com o futuro. Desses prazeres que a nossa consciência tinha, né, não eram prazeres que eram aliados ao amor, muitas vezes, que eram aliados à caridade, né, que eram aliados à benevolência, que eram aliados ao perdão, que eram aliados à indulgência, assim por diante. Eram prazeres que trariam consequências, muitas vezes,
funestas, ou difíceis, complicadas para a nossa vida. Porque o nosso imediatismo pretérito, né, ele sempre estava ligado à necessidade do corpo. Aí olhamos, por exemplo, para os livros de André Luiz, os livros, os romances que temos aí por aí, espíritas. Aliás, eu aconselho quem gosta de ler romance, Ivone Pereira do Amaral, tem livros maravilhosos sobre espíritos que, assim, padeceram e fizeram muita besteira, né? E óbvio que o lindo de tudo é que nós somos crianças espirituais. Quando caímos, o que acontece? Meu filho, não faça isso, meu filho. Vem cá, eu vou te dar uma mão. É como um pai ou uma mãe, um progenitor, vamos dizer assim, que vai lá e alcança aquele filho, aquela criança, para levantá-lo, para tudo bem. Caiu aqui, ó, não machucou, para dar um beijinho e vamos para frente. Né? Esse beijinho do pai ou da mãe, o que é? É a nossa, que recebemos os espíritos amigos, do nosso mentor protetor, né? Do nosso anjo de guarda. Olha que lindo isso. Porque nunca estamos desamparados. Nunca estamos desamparados. Eu digo para as pessoas que a nossa vida é como se fosse a vida de um jogo de futebol. Imagina que todos nós somos Tom Brady aqui. Desculpa, nós somos, né, Patriots. Todos nós somos Tom Brady aqui. Quando entramos no estádio, tem 60 mil pessoas falando o quê? Cada um de nós. Essa é a nossa vida. Nós temos muita ajuda, muitos espíritos que querem o nosso melhor. Só que se nos conectarmos com a vida espiritual, com o discernimento lógico, né, nós nem chega perto da gente. Essa intuição. Nem chega perto. Né? Flávio, isso é legal, tal, mas sabe, minha vida é muito difícil, cara. Você não sabe, meu pai abusava da minha mãe, eu era muito pobre, não tinha dinheiro, não fui para a escola, assim por diante. Né? Aí perguntamos, e as desigualdades sociais? Onde que elas ficam? E as desigualdades sociais, onde é que elas ficam? Será que é obra de Deus? Adivinha? Kardec criticamente pergunta isso para os espíritos. Né? É da lei natural a desigualdade das condições sociais? Porque se olharmos, por exemplo, as políticas econômicas hoje em dia, as principais, né? Capitalismo, socialismo, as duas políticas, pegarmos, por exemplo, a divisão de recursos e dividirmos igualmente, o que vai acontecer? Naturalmente, alguns vão ter mais, outros menos, de acordo com alguns tempos, de acordo com alguns anos. Tanto o capitalismo como o socialismo nos mostram isso. Porque somos individualidades, temos interesses diferentes, temos ambições diferentes, temos discernimentos diferentes, não muitas vezes assertivos, né, ou corretos, discernimos por outras interpretações, não muito sérias, né, ou imediatistas, ou como o Emmanuel falava, que não tem amor envolvido, e aí nos equivocamos. Vocês acham que os espíritos falaram para Kardec? Será que é de lei de Deus? Deus quer que a gente tenha pouco dinheiro, muito dinheiro, assim por diante? Será que é isso mesmo? Será que ele quer que a gente sofra com dificuldades financeiras, com dificuldades muitas vezes, né? Tem gente que não tem onde morar, tem gente que mora em abrigo, tem gente que não tem dinheiro, tem gente que tem muito dinheiro e faz uso errado do dinheiro. Será que Deus quer isso? Esse é o pensamento crítico. Essa pergunta de um Kardec bom senso encarnado faz aos espíritos. Eles respondem, não, claro que não. Isso é obra do homem, do ser humano, não é obra de Deus, é obra da nossa obra. Por quê? Porque muitas vezes nós ludibriamos o nosso próximo, né? Criamos equívocos, criamos enganos, tentamos, né, convencer por vias erradas, sem amor, sem atermos, de novo, para a nossa realidade espiritual. Aí perguntamos, será que isso vai, né, ocorrer para o resto da vida? Para sempre vai acontecer isso? Aí os espíritos também respondem para Kardec. Não. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Ou seja, dia a dia essa desigualdade social ela vai diminuindo. Né? Ah, mas aconteceu que não... Sim, pode ser que existam esses picos de aumento, depois diminuem. Aumento, diminui, assim por diante. Então entendemos isso. Por exemplo, nós que moramos nesse país, que é muito rico, tem muitas condições, né? Óbvio que ainda tem desigualdade social, mas não é tão grande ainda como outros lugares que nós vemos. Então a gente aprende que as coisas vão com o tempo diminuindo. Ela vai desaparecer completamente quando o orgulho e o egoísmo pararem de existir. Olha que lindo isso. Né? Pararem de existir. E aí entendemos que, antes de olhar para uma situação como aquela, fulano não tem trabalho, não tem casa, não tem aonde, não tem roupa, não tem isso aqui, não tem aquilo, ou vive assim, vive assado,
antes de olharmos, ou de julgarmos, e aqui fazemos um paralelo entre julgar e discernir, que não é a mesma coisa, são verbos diferentes. Né? Antes de julgarmos alguém, devemos conhecer todo o seu passado, tudo o que aconteceu com aquele indivíduo, as suas encarnações pretéritas. Né? Para saber e entender que algumas dessas razões que levantaram ele ou ela, essa pessoa, a cometer essas ações. Eu pergunto para vocês, dá para fazer isso, gente? Não. É impossível. Não tem como. Nem a nossa vida nós conhecemos, né? Dirá do próximo, as encarnações passadas, aquilo que ele e ela passou, as dificuldades, aquilo assim por diante. Então não tem como isso. Não tem como ter todo esse tipo de conhecimento. Por isso que é importante, imperativo, nós não julgarmos ninguém. Porque muitas vezes, se lá estivéssemos, estaríamos cometendo os mesmos erros, se não piores. Aí fazemos um paralelo para as eleições do Brasil, ano passado, daqui dos Estados Unidos, né? Quantos julgamentos? Quantos comentários chulos de um lado e do outro? Né? E aí paramos e, por que isso tudo? Será que nós estamos tendo discernimento para votar, né, as melhores maneiras possíveis, para escolher o melhor candidato, para poder conversar com o nosso amigo que tem uma opinião diferente, mas aprender com ele ou com ela? Porque nós sempre podemos aprender. Sempre. Mas o que tem acontecido no mundo hoje em dia, né, essa polarização social, política, né, econômica, onde vocês estão para cá e vocês estão lá. E se vocês estão para lá, vocês não fazem parte daqui, eu não quero falar com vocês, não importa assim por diante. Que triste isso, gente. Né? Porque esse é o pêndulo. Né? Precisamos voltar o pêndulo para depois ir para frente, assim por diante. Né? Ou seja, o discernimento em situação ao nosso próprio comportamento e não ao próximo. Porque discernir com a vida do próximo é fácil, né? Ó, você deveria fazer isso. Ó, você deveria parar de fazer tal coisa. Ou seja, o discernimento com a nossa vida, não com a vida do próximo. Porque nós não sabemos o que esse próximo fez, faz, fará ou faria. O que nós faríamos se estivéssemos, né, na vida desse próximo. Aí comecei aqui em New Jersey, ninguém faz fofoca. Lá em Boston a gente faz, aqui eles são diferentes, aqui ninguém faz, ninguém fala mal do outro, né? Tudo aqui, já que estão falando do outro. Tem várias asinhas aqui, você está com muitas asinhas que eu consegui ver aqui já. Não é verdade? Então, Joana nos diz que o uso da razão, né, proporciona discernimento. Olha que lindo isso. Ela não fala que você tem que ter um PhD na Harvard para poder discernir. Pelo contrário. Não, ela fala que o uso da razão. Raciocine para que você possa discernir. E isso faculta o quê? A eleição, ou seja, você elege, escolhe hábitos mais saudáveis que vão te favorecer o quê? A felicidade. Que vão, além disso, te impulsionar, te emular para a evolução espiritual. Como eu também sei que todo mundo aqui quer ser feliz, na verdade, aliás, esse é o objetivo da humanidade, ser feliz, né? Ou atingir a felicidade, está aqui a receita de bolo. Já nos dá a receitinha de bolo. E o mais curioso é que ela vai além ainda. Ó, vou escrever aqui, nem falo para minha esposa. Eu não entendo sinal de fumaça. Não entendo. Eu quero, assim, letras roxas piscando neon ainda. Porque sinal de fumaça, para mim, não funciona. Ela vai dar, a gente ainda, a gente precisa ouvir bem, assim, olha isso. Saúde, doença, paz, conflito, alegria e tristeza podem ser elegidos através do discernimento que guia as ações. Fantástico isso, gente. Fantástico. Então, nos prova por A mais B, através do nosso, né, discernimento lógico, nós podemos ser mais saudáveis, podemos ter mais paz em nossos corações, podemos ter menos conflito, podemos ser mais alegres, menos tristes, né? Podemos eleger melhores comportamentos. É através desses todos o discernimento que vai nos guiar através das ações. Voltamos para Kardec, o bom senso encarnado. Quando ele recebia as comunicações, o que ele fazia? Isso faz sentido? Isso está em algum outro lugar? Algum outro espírito falou a mesma coisa? Isso está não sei onde? Ah, vamos corroborar com outra informação? Pegava mensagens de espíritos que não se conheciam, que médiuns que não se conheciam,
esses espíritos passavam por essas mensagens, ele compilava as 2, as 3, 4, muitas vezes. Daí, então, que ele escrevia uma pergunta do livro dos Espíritos. Antes disso, não. Por quê? Porque não passar pelo crivo da razão. Não passar pelo discernimento de Kardec. Então, a ideia nossa é ter esse discernimento permanente. Em tudo que nós fizermos, formos fazer, ou tivermos interesse de fazer, né? Criar esse nosso discernimento permanente. Mas será possível? Será que é possível discernir, né, 100% do tempo? Não é. Em nossa condição evolutiva hoje não é. Aliás, Emmanuel fala que se as pessoas pudessem enxergar nossos pensamentos, nós não teríamos nenhum relacionamento. Não teríamos esposa, marido, marida, filho, filha, tio, pai, amigo, não teríamos. Porque nem sempre nossos pensamentos são os melhores. Gente, eu não sou honesto aqui, né? Não, já passamos da fase de... lembra da manada? A gente quer sair da manada. Então, para sair da manada, tem que falar para ele. Eu já sei que eu sou imperfeito. Eu sei que eu ainda faço muitos erros. Eu já quero melhorar. Onde eu posso melhorar? Porque eu sei que tem pensamentos que eu ainda... Opa, isso aqui, sai fora, meu. Eu quero você, vai embora. Né? Eu recebo eles ainda. Só que a diferença nossa hoje em dia é que nós muitas vezes pensamos e não agimos. Nós paramos no meio do caminho. Esse é um pensamento ruim. E outras vezes, esse é um pensamento melhor. Vou lá, então, vou ajudar, vou participar, vou colaborar, vou contribuir, vou assim por diante. Então, esse que é o discernimento que aprendemos com o Espiritismo. Né? Então, esse eleger o tipo de pensar, o que cultivar em nossas mentes. Né? Aliás, é fantástico. Tem uma frase também de Emmanuel que diz assim, que a única maneira de afastar os espíritos infelizes, aqueles que ainda querem nossa infelicidade, é atrair os felizes. Não tem outra maneira. Se não é coisa que fala assim, vai embora, eu quero você, não adianta, não vai continuar ali. Né? A única maneira é o quê? Você mudar o seu comportamento. Estou ouvindo uns cutucões aqui fantásticos, né, gente? Você mudar o comportamento, né? Para atrair os espíritos felizes. Por quê? Porque o espírito obsessor é que nem um ladrão de casa. Ele vai olhar assim, tem 10 casas. Aquela tem grade, aquela tem uma lança, aquela tem alarme, aquela tem luz, aquela tem câmera, aquela está aberta, está com a porta reganhada, ninguém dentro, com um monte de joia. Onde você vai entrar? Aquela casa. Ou seja, esses são os obsessores que nós temos hoje. Então a ideia nossa é não dar brecha, deixar a porta aberta, colocar uma câmera, um sistema de câmera, colocar uma lança, uma grade, né? E quais são as grades? A prece, as ferramentas, né? O evangelho no lar, a oração, água fluidificada, uma conversa edificante, uma leitura, né, antes de dormir, o sono inteligente, Kardec fala. São várias ferramentas. E o discernimento. Porque a partir do momento que nós nos colocarmos nessa, né, roda, né, giratória de tentar discernir melhor, e ver algum... eu não vou perder, vai demorar muito para conseguir, eu vou colocar mais fácil, assim por diante. Né? O caminho do menor esforço. Isso mesmo, obrigado. E aí, nós dissemos, ou vamos dizer, que, na verdade, a única maneira de discernir permanentemente é através de um caminho. E vocês sabem, nós sabemos, né, que é dele. Essa estrada, que nem sempre ela é reta, que nem sempre ela é bonitinha assim, que às vezes tem pedras, às vezes tem obstáculos, às vezes tem desvios, às vezes tem uma montanha muito alta, às vezes tem neve, às vezes tem chuva, às vezes tem gelo, às vezes tem lama, às vezes tem barro. Né? Cada hora é diferente. Porque sem a luz dele, a luz de Jesus, né? Como diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quer dizer com isso é que você não tem que se falar que você é cristão. Você tem que falar, eu sou cristão. O falar ser cristão não pega mais, gente. Não adianta mais. Né? Porque a luz dele é muito mais do que isso. Ele nos conhece lá dentro. Ele sabe o que nós precisamos. Ele conhece as dificuldades de cada um de nós. Não dá para enganar mais. Não é para assim, que bonitinho. Não dá para fazer isso mais. Porque não tem mais as máscaras, sabe as mesmas máscaras de discernir? Nós não temos máscaras para com Jesus. Ele é nosso bom maior, nosso amigo de todos os tempos. Ele nos conhece como ninguém nos conhece. A sua luz, como o Emmanuel nos diz, ela brilha sobre milênios da Terra. Né? Muitas vezes sem nenhum nome de Jesus. Pouco importa para ele.
né? Dado para vocês. 6 bilhões de anos antes da Terra virar Terra, Jesus já era Cristo. Para para pensar nisso. 6 bilhões de anos antes da Terra ser Terra, Jesus já era Cristo. Ele já tinha esse estágio crístico, né? Que, a propósito, todos nós chegaremos. A gente sabe disso. Eu devo demorar uns 50 milhões de casos. Vocês talvez um pouco menos, que o New Jersey é melhor, né? As suas áreas são mais evoluídas, mas enfim. A gente aprende disso, né? E o verbo dele, desde o princípio, sua luz, desde o princípio, vem penetrando o mundo. Muitas vezes com outros nomes, com outros profetas, com outras filosofias, mas como ele é o governador do planeta, ele está lá, presente sempre, há quase 20 séculos. Então, quando olhamos para o cristianismo, redivivo, puro, sem alegorias, sem fantasias, a gente aprende que são renúncias que nós temos que tomar. Renúncias essas que temos que aqui estar, ao invés de elegermos outros comportamentos menos importantes para o nosso dia a dia, né? No trabalho compensador, na caridade, na ajuda, na assistência, e assim por diante. A capacidade de enxergar mais a fundo. Saber que essa aqui não é a nossa única vida, que teremos outras tantas ainda. E como nós estamos planejando a nossa vida para a próxima? Será que estamos levando em consideração que na próxima eu vou ter talvez a mesma esposa, o mesmo esposo, a mesma filha, o mesmo filho? Será? Alguém está chorando, já choraram porque foi pesado. A gente sabe disso. Então, para finalizar essa parte aqui, Joana de Angeles tem uma frase que eu acho que cabe direitinho aqui. Ela fala que a mudança do comportamento moral nosso, do dia a dia, ela altera o nosso discernimento. Porque muitas vezes o discernimento de hoje, amanhã, se eu progredir moralmente, ele vai ser um discernimento diferente, mais abrangente, mais caridoso, mais assistencial, mais compreensível, né? Que engloba mais pessoas, e assim por diante. Não é verdade? A gente aprende com ela isso. E aí, Paulo, quando escreve essa carta para Filipenses, ele fala assim, que o amor de vocês, dos filipenses, cada vez mais, melhor dizendo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade, a fim de poderes discernir o que é importante, para que sejais puros e reprováveis no dia do Cristo. Quando ele escreve essa carta para os filipenses, o que ele quer dizer com isso? Que nós temos que amar cada vez mais. Mas não o amor por interesse. Não o amor esperando algo em troca. O amor que Jesus exemplificou conosco. O amor de graça. O amor sem esperar algo em troca. Eu amo se você me dá café na cama de manhã. Eu amo se você casar comigo. Eu amo se. Esse se tem que sair da nossa vida. Essa que é a ideia. É isso que ele fala para Filipenses. E quando Emmanuel faz uma interpretação dessa parábola, nesse texto, na verdade, ele fala que Paulo formula essa indicação, né? De elevado alcance. Por quê? Porque os filipenses já tinham um comportamento mais amoroso, eles eram mais colhedores de outras tribos, né? Judaicas e assim por diante. Então esse amor deve crescer no conhecimento e no discernimento. Né? Porque sem isso, o aprendiz não consegue passar na prova, gente. Né? Porque podemos falar que eu sou cristão, mas a fé sem obras ela é morta. Se não conseguimos enxergar o nosso próximo, como enxergamos nós mesmos, fica muito difícil conseguir discernir. Fica muito difícil conseguir discernir. E o discernimento não é um discernimento de 20 séculos atrás. Talvez não o discernimento que nós tínhamos 18 anos de idade. Mas o discernimento de hoje. Com a minha situação, minha realidade atual. O que eu sei fazer, o que eu já aprendi, o que eu gostaria de praticar no futuro, onde eu gostaria de chegar, e assim por diante. Porque através dele, esse discernimento, né, de hoje e para o futuro, é que nós teremos melhores ações, teremos mais contato com, né, o mundo espiritual, e teremos mais oportunidades de elevação, né, de autoconhecimento e assim por diante. E aí, se olharmos qual o papel então do Espiritismo através disso tudo? Quando olharmos para o Espiritismo, ele está aí. Né? É uma ferramenta que está destinada a contribuir para que todos nós, a humanidade, melhore nosso progresso moral e intelectual. Essa que é a parte chave para mim do Espiritismo. Porque
Antigamente nós íamos às igrejas, não é verdade? Íamos aos cultos, aos templos, ouvíamos o padre, o pastor, o sacerdote, o clero falar, colocávamos as melhores roupas no domingo de manhã, chegávamos lá, que lindo, nossa, que maravilhoso, né? Aí saíamos de lá, nós batíamos nossas mulheres, nós maltratávamos nossos filhos, nós tínhamos escravos, trávamos nossos empregados, ou seja, era só domingo de manhã que valia para Deus. O que a doutrina espírita faz, ela abre na nossa mente que nós somos espíritos 24 horas por dia. Essas máscaras não cabem mais, né? Essas psiques que aprendemos, né, não tem mais espaço para elas, né? Ou seja, essas personalidades que nós não devemos ser aquilo que nós somos aqui em casa, no trabalho, na rua. Agora não é fácil, né? O trânsito, então, você quer descobrir um cristão, vai dirigir. A gente dá uma fechada e fala, vai com Deus, meu irmão, vai com Deus, vai com Deus. Você está ocupado, está com pressa, sua mãe está no hospital, tendo filho. Sabe o que eles falamos? Ainda não, né? Mas pelo menos já sabemos que está errado. Não é verdade? A gente já sabe que está errado. Porque em encarnações passadas, nós achávamos que estava certo. Domingo eu vou à igreja, está tudo certinho. Aí segunda-feira eu tenho comportamentos esdrúxulos e assim por diante. Então é isso que nós aprendemos, né? Essa que é a diferença, assim, para mim, mais importante. O cristão que é espírita, né? E o cristão que ainda não conheceu a realidade espiritual, todos nós temos, né? Que somos espíritos imortais, que essa não é a nossa última encarnação. Pelo contrário, é uma das próximas e assim por diante. Então, fica aqui o nosso convite daquele viés pedagógico que Kardec foi, né? Kardec, para mim, é um ser assim, iluminadíssimo. Ele traz informações de maneiras que a gente fala, meu Deus, olha isso, faz sentido. Nossa, aqui eu tenho que seguir, aqui eu tenho que ir, né? Eu acho que falta um senso crítico nas pessoas, nossa, ainda falta um senso crítico de olharmos para alguns autores, entendermos o que nos chega como informação. Mas faz sentido isso? Eu vou aprender com isso? Eu vou me melhorar? Eu vou ajudar meu próximo? Eu vou conectar isso com o meu, né, objetivo maior, que é de ser um ser espiritual, que é preparar a minha próxima encarnação? Isso vai fazer com que o meu próximo fique mais feliz, sofra menos, né, tenha um pouco mais de consolação. Será que conecta com tudo isso? E se puder responder sim, 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 check, 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 faz sentido. Se não, pense de novo. Reflita, mentalize, faça uma oração. Eu costumo dizer que quando nós oramos, nós pedimos a Deus. Meu Deus, me ajude, toda essa dificuldade, preciso aprender coisas novas, preciso uma solução, preciso ter uma saída, assim por diante. Nós pedimos, 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 pedimos. Nós não paramos para escutar Deus, muitas vezes. Ele se manifesta nas mínimas coisas. Às vezes num pássaro na rua, às vezes num chefe do nosso trabalho, às vezes num colega de trabalho, um parente em casa. Mas a dica que nós temos é que se você quiser ouvir Deus mesmo, medite. Faça um trabalho de meditação, onde você pare, internalize, escute o universo, porque as respostas muitas vezes estão aí na nossa frente, né? Só que nós estamos tão ocupados em continuar vivendo, em continuar reagindo, que nós não paramos para discernir e para ser feliz. Obrigado, gente, pela atenção de vocês, né? Esperamos que esses poucos minutos sirvam de motivação, de convite, para que todos nós continuemos estudando, continuemos praticando o amor ao próximo, porque muitas coisas melhores ainda acontecerão na vida de todos nós. Precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e participar dessa obra magnânima que nós, né, somos co-criadores com Deus. Muito obrigado, que Jesus, nosso amigo querido, nos abençoe hoje e sempre.